Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les membres du corps, partie 1. Bom dia a todos e a todas, espero que vocês vão bem. Hoje nós vamos aprender os membros do nosso corpo, parte 1. Aqui nós poderemos formular a frase com o verbo avoir mal a quelque part. Eu tô com dor no pescoço, eu tô com dor no dente, eu tô com dor de cabeça. Então, é importante saber os membros do nosso corpo, a anatomia do nosso corpo, para que a gente possa se expressar melhor no caso de urgência em francês para aqueles que viajam, aqueles que vão para a Europa, um país francofone. Então, é importante saber para poder se virar bem no idioma. Estão prontos? On y va? La tête. Gente, não é tete-tete não, por favor, tá? É la tête. O T é bem chiadinho, como se você pressionasse a língua entre o dente e fecha os dois, né? O maxilar e vai ficar tête, ok? La tête. L'oreille, o L não é pronunciado e fica oreille, orelha, ok? Oreille. L'oreille é a orelha. Le nez, nariz. Le nez, o nariz. Les narines, as narinas. La bouche, a boca, la bouche. Les lèvres, os lábios, les lèvres. La tête, les cheveux, os cabelos. Le front, a fronte, a testa. Le front. Les sourcils, as sobrancelhas. Les yeux, lembrando que eu fiz uma ligação, uma liaison entre uma consoante e uma voyelle, consoante vogal e o S tem som de Z, ok? Então, vai ficar les yeux, les cils, que é os cílios, né, dos olhos, les joues, as bochechas, la barbe, a barba, le menton é o nosso queixo. Então, aqui podemos formular frases com o verbo avoir mal a quelque part, está doendo em algum lugar. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la bouche, les lèvres, et etc. La tête, les narines, les dents, os dentes, le maxillaire, que é o nosso maxilar, les cheveux, é os cabelos, l'oreille, aprendemos que é a orelha, la gorge, j'ai mal à la gorge, eu estou com dor de garganta, gorge, ok? Gorge, j'ai mal à la gorge. Le cou, cuidado, attention, le cou em francês é pescoço, j'ai mal au cou. J'ai mal au cou. Então, eu tô com dor no pescoço. Então, aqui podemos formular a frase avoir mal. Avoir mal à la gorge, avoir mal à l'oreille, avoir mal à la tête, avoir mal aux dents. J'ai mal aux dents. Tá doendo o dente. Tô com dor no dente. J'ai mal aux dents. Eu tô com dor de dente. J'ai mal au maxillaire, donc eu tô com dor no maxilar. J'ai mal au cou, eu tô com dor no pescoço. Les vertèbres cervicales. Que é a parte da nossa nuca, né? La cage thoracique, que é a caixa torácica, onde ficam os pulmões. Les vertèbres dorsales. É aquelas vértebras das costas, ok? As vértebras dorsais. Les vertèbres dorsales. La cage thoracique. Les vertèbres cervicales, que é a parte da nuca. Les vertèbres dorsales, que é a parte das costas. La cage thoracique, que é a caixa torácica, ok? Do nosso corpo. Então, vocês aqui estão aprendendo várias partes do nosso corpo, a anatomia do nosso corpo, para poder se virar quando você tiver com algum problema de urgência e poder falar, j'ai mal au cou, eu tô com dor no pescoço, j'ai mal les vertèbres, né, as vértebras, é só assinalar com o dedo, o sinal do surdo e mudo, né? Les épaules,
Épaule é ombro, ok? Os ombros. Les épaules, les mains, as mãos. Le bras, o braço. Le tronc, tronc é o tronco do corpo, tá? La colonne vertébrale, la colonne vertébrale é a coluna vertebral. Le avant-bras, les avant-bras, pardon. Les avant-bras é o antebraços, né? Le bras, o braço. Le coude é o cotovelo. É o nosso cotovelo, ok? O coude. Cotovelo. Les épaules, les mains, les bras, le tronc, la colonne vertébrale, les avant-bras, le bras, le coude. Coude. Não é coudre não, tá? Senão vocês vão estar falando que é costurar. Coude. Coude. Do. Coude. É o cotovelo, ok? Le tronc, então, o tronco do corpo. Les poitrines. J'ai mal à la poitrine. Eu tô com dor no peito. Les poitrines. Pardon, les poitrines. J'ai mal à la poitrine. Tô com dor no peito. Le ventre, que é o ventre, né? Que a gente fala barriga. Le ventre. L'abdomen. L'abdomen, que é o nosso abdômen. Les tétons, que é o bico do peito, que tem dois sinônimos, que chama les tétons ou les mamelons. Les mamelons é mais os médicos que usam. E no popular a gente fala mais les tétons. Mes tétons. Meu bico do peito, ok? Le nombril, que é o umbigo, é como se fosse bombril. Então, você tira o B, fica nombril, ok? Umbigo, tá? Le nombril. Nombril. Então, a gente dobra o L no céu da boca. Aqui é pronunciado o L, ok? Nombril. Então, a língua vai e gruda lá no céu da boca. Nombril. Les tétons, les mamelons, les poitrines, le quadril. Le quadril, que é o quadril da gente. Le dos, que é as costas. J'ai mal au dos, tô com dor nas costas, né? Le dos. Les quadriceps. Isso não é importante, é só para aqueles que vão fazer musculação, né? La cuisse, que é a coxa. La jambe gauche, que é a perna esquerda. Le fessier, que são as nádegas, né? Que é chamada le fessier, né? Agora, o bumbum mesmo é conhecido por les fesses. Les fesses, como exame de fezes, mas fala fesses. Fesses. Fesse. La jambe droite. Então, nós aprendemos la jambe gauche, a perna esquerda, la jambe droite, a perna direita. La cuisse, a coxa, les fesses, o bumbum, le fessier, que é as nádegas, le quadril, que é os quadris, le dos, que é as costas. J'ai mal au dos, j'ai mal o fesse, porque a gente não tem só uma bunda, tem duas, né? Então, a gente fala o fesse. J'ai mal à la jambe gauche e j'ai mal à la jambe droite. Então, eu tô sentindo dor na perna esquerda, na perna direita, nas costas, na coxa. J'ai mal à la cuisse. 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 A gente fala rapidinho, tá? Cuisse. 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 Ok? Le fémur. Le fémur é aquela parte, né, que a gente fala das cadeiras, né? Le fémur é a parte do osso mais longo do nosso corpo. E tem aquele osso grande também, que é chamado la colonne vertébrale. Les quadriceps, que nós aprendemos. La cuisse, que é a coxa. La jambe gauche, que é a perna esquerda. Le pied gauche. Le pied gauche, como Pierre, o pied, ok? Gauche, o pé esquerdo. Le genou, que é o nosso joelho. Le genou, le genou, joelho. Le mollet,
como mole, ok? Molé. Mole, ok? Que é a panturrilha, né? La cheville. La cheville. Cheville é o tornozelo, né? J'ai mal à la cheville. Tá doendo o tornozelo. Chovia. Como chovia. O verbo choveu, chovia no passado, né? La cheville. La cheville. Para vocês pegarem bem a fonética, ok? Então, é o tornozelo. Le pied droit. Droit, que é direito, ok? Aprendemos o pé esquerdo, o pé direito. O pé esquerdo é le pied gauche. Le pied droit. Le pied droit, la cheville, le mollet, le genou, la colonne vertébrale, le fémur, que é o fêmur, né? Aquele osso grande das cadeiras. Les quadriceps, la cuisse, la jambe gauche, le pied. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie pour votre présence. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et votre like en bas de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée e on se dit a tout bientôt. Gente, chegamos mais um final de um vídeo. Agradeço pela presença de vocês. Não esqueça de deixar o joinha, isso ajuda muito, muito mesmo o meu trabalho. Desejo a vocês um excelente dia. E a gente se diz a tout bientôt, que quer dizer até breve. E au revoir.